Nós estamos lendo o livro de 1 Crônicas e hoje vamos começar a partir do capítulo 7, que vai falar sobre os descendentes de Issacar, a partir do versículo 1 diz o seguinte, vamos lá. Os filhos de Issacar foram Tola, Puá, Jazube e Zinrom, 4 ao todo. Os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão e Samuel, chefes das suas famílias, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações, cujo número nos dias de Davi foi de 22.700. O filho de Uzi foi Iziraías, e os filhos de Iziraías foram Micael, Obadias, Joel e Isias, 5 ao todo, todos eles chefes. Tinham, nas suas gerações, segundo as suas famílias em tropas de guerra, 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pelas suas genealogias. Descendentes de Benjamim, agora, a partir do versículo 6, diz: Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediael, 3 ao todo. Os filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 ao todo, chefes das suas famílias. Homens valentes foram 22.034 registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Elemete, todos filhos de Bequer. O número deles registrados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas famílias, homens valentes, 20.200. O filho de Gediael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aissar. Todos estes filhos de Jadiael foram chefes das suas famílias, homens valentes, 17.200 capazes de sair à guerra. Supim e Urim eram filhos de Ir, e Uzim era filho de Aer. Agora vai falar sobre os descendentes de Naphtali no versículo 13, que diz o seguinte: os filhos de Naphtali foram Jaziel, Guni, Jezer e Salum, filhos de Bila. E agora falando sobre os descendentes de Manassés, versículo 14, diz: Os filhos de Manassés foram Asriel, de sua concubina Síria, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher. O nome dela era Maaca. O nome do irmão de Maquir era Zelofeade, o qual teve só filhas. Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, a quem chamou Pérez. Irmão deste foi Ceres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requem. O filho de Ulão foi Bedã. Tais foram os filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz Isode, Abiezer e Macla. Os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Lique e Anião. E agora os descendentes de Efraim, versículo 20 diz: o filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois teve relações com sua mulher, ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha foi Seerá, que edificou Bet-Horon de baixo e Bet-Horon de cima, bem como os em Seerá. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Resef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A propriedade e a habitação deles foram Betel, as suas aldeias ao leste, Naarã,
e ao leste Gezer e as suas aldeias, Siquém e as suas aldeias, até Aía e as suas aldeias, do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e as suas aldeias, Taaque e as suas aldeias, Megido e as suas aldeias, Dor e as suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Agora falando sobre os descendentes de Azer, a partir do versículo 30 diz: Os filhos de Azer foram Iminá, Isvá, Isvi, Iberias e Sera, irmã deles. Os filhos de Iberias foram Eber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. Eber gerou Jaflete, Somer, Otão e Sua, irmã deles. Os filhos de Jaflete foram Pazaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer foram Aí, Roga, Jeúba e Arã. Os filhos de seu irmão Elém foram Zofa, Imná, Celes e Amal. Os filhos de Zofa foram Sua, Arnefer, Sual, Biri, Inra, Bezer, Ode, Samá, Silma, Itran e Beera. Os filhos de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula foram Ara, Aniel e Rizia. Todos estes foram filhos de Azer, chefes das famílias escolhidos, homens valentes, chefes de príncipes, registrados nas suas genealogias para o serviço na guerra. Seu número foi de 26.000 homens. Agora, no capítulo 8 de 1 Crônicas, nós vamos falar sobre os descendentes de Benjamim. A partir do versículo 1 diz assim: Benjamim gerou Belá, seu primogênito, Asbel, o segundo, Aará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. Belá teve estes filhos: Ader, Gerá, Abiúde, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. Estes foram os filhos de Aiúde, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba e levados para o exílio em Manaate. Naamã, Aías e Gera, estes os levou cativos e gerou Uzá e Aiúde. Saaraim, depois de ter repudiado as suas mulheres Uzim e Baara, gerou filhos nos campos de Moabe, de Odes. Sua mulher gerou Jababe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Estes foram os filhos deles, chefes das famílias. Uzim gerou Abitube e Elpaal. Os filhos de Elpaal foram Eber, Mizã e Semed. Este edificou Ono e Lode e as suas aldeias. Berias e Sema foram chefes das famílias dos moradores de Aijalon, que afugentaram os moradores de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Eber, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram filhos de Elpaal. Jaquim, Zicre, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram filhos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Efdeias e Penuel foram filhos de Sazaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre foram filhos de Jeroão. Estes foram chefes das famílias segundo as suas gerações e habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também o filho primogênito Abdon, e ainda Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô e Zequer. Miclote gerou Simeia. Estes habitaram em Jerusalém perto dos seus irmãos. Ner gerou Quis e Quis gerou Saul. Saul gerou Jontas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jontas foi Mereb Baal e Merib Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque,
Tareia e Acás. Acás gerou Jeoada. Jeoada gerou Elemete, Asmevete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Azel teve seus filhos cujos nomes foram Aziricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifalete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Agora, no capítulo 9 de 1 Crônica, nós vamos falar sobre os habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Todo Israel foi registrado por genealogias e escrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habitantes que de novo vieram morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo. Porém, alguns dos homens de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e os seus filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e os seus irmãos, 690 ao todo. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá. Abinés, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E os seus irmãos, segundo as suas gerações, 956 ao todo. Todos estes homens foram chefes de famílias nas casas de suas famílias. Dos sacerdotes, Gedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, chefe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, bem como os seus irmãos chefes das suas famílias, 1660 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Aziricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, Aquebacar, Eres, Jabal e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Gabal, filho de Gedutum, Jerequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas. Os porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles, Salum era o chefe. Estavam até agora de guarda à porta do rei. Do lado do leste, tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo, e seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda do encontro. Todos estes escolhidos para guardas das portas foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Eles e os seus filhos guardavam os portões da casa do Senhor, isto é, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 lados, a leste, a oeste, ao norte e ao sul. Os seus irmãos que habitavam nas suas aldeias tinham de vir de tempos em tempos para servir com eles durante 7 dias.
porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas, e tinham a seu encargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados ao redor da casa de Deus porque estavam encarregados da vigilância e tinham o dever de abrir os portões todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios usados no culto, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros havia que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, bem como da melhor farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matatias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, era o encarregado de fazer os pães para as ofertas. Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, chefes das famílias entre os levitas, ficavam alojados nas câmaras do templo e estavam isentos de outros serviços, porque dia e noite estavam ocupados no seu serviço. Estes foram os chefes das famílias entre os levitas, chefes em suas gerações, e moravam em Jerusalém. Agora vai falar sobre os antepassados e descendentes de Saul, a partir do versículo 35, diz o seguinte: Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também o seu filho primogênito Abdon, e ainda Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia, estes moraram em Jerusalém, perto dos seus irmãos. Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribaal, e Meribaal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Acá gerou Jaerá, e Jaerá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Aziricão, Bocru, Ismael, Jearias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel.